Pessoal, é importante que a gente discuta algumas características gerais das bactérias. E essas bactérias apresentam dentro delas um único cromossomo circular que está disperso no citoplasma. Então, não sei se vocês estão conseguindo observar, que ela está abrindo e fechando. Também apresentam pequenos filamentos duplos de DNA, que a gente vai conhecer já já, que são denominados de plasmídios, que são importantes no processo de reprodução. Algumas das bactérias apresentam a parede celular, além da parede celular, apresenta a cápsula também. Então, a parede celular seria essa mais interna, roxinha, e a cápsula seria essa mais avermelhada por cima, tá? Seguinte, então, na estrutura das bactérias, a maioria delas apresentam essa estrutura, que é a parede celular, que é responsável pela forma das bactérias. Então, aqui a gente consegue ver a parede, essa estrutura toda, a cápsula, que é essa marronzinha externa. Nós temos que ela também vai ser importante no processo de proteção da bactéria, proteção inclusive contra ação de vírus, porque alguns tipos de vírus atacam bactérias mesmo, a gente já tinha discutido sobre os bacteriófagos. E além de tudo, vai facilitar essa cápsula, a adesão dessa bactéria às superfícies e vai protegê-la contra a ação de glóbulos brancos. Membrana vai revestir o citoplasma, a gente já sabe que ela vai envolver o citoplasma. Então, aqui a gente tem a membrana plasmática, que é essa marronzinha aqui dentro. Nós temos o citoplasma, que é esse roxinho, onde está imerso o material genético. Nós temos o plasmídio, que não dá para observar aqui ainda, mas eu vou mostrar para vocês depois em um vídeo. E nós temos os piles e as fímbrias. Então, estão vendo esses pelinhos aqui? São o que a gente chama de fímbrias, tá? E aqui nós temos os flagelos também, que são importantes para o processo de locomoção da bactéria. As fímbrias a gente vai entender que vai ser importante no processo de reprodução. Então, essa é a estrutura geral das bactérias. Nós temos um outro grupo importante de cianobactérias para citar, que são aquelas que fazem fotossíntese, são as autótrofas. Essas cianobactérias podem viver isoladas ou em colônia, a maioria delas é de água doce, podem ter diversos pigmentos fotossintéticos, mas a gente geralmente vê mais, assim, de forma didática, o verde e o azul das cianobactérias. Apresentam uma camada gelatinosa que vai envolver a parede celular dessa bactéria. E uma grande parte das bactérias terrestres apresentam essa cápsula gelatinosa justamente para proteção dessa bactéria em ambientes terrestres, para proteger contra a desidratação. E essas cianobactérias terrestres, elas apresentam pigmentos um pouco diferenciados. Porém, basicamente, de cianobactérias, saber que elas fazem fotossíntese, saber que ela tem pigmentos fotossintéticos, principalmente verde e azul. Acredito que isso seja o mais importante de vocês saberem sobre elas. E outras formas de classificar as nossas bactérias. Claro, ninguém vai perguntar para você qual que é o nome específico daquela espécie de bactéria, não. Mas é importante a gente entender que as bactérias podem ser classificadas, uma das suas formas. Aliás, um dos jeitos de classificar bactéria é pela sua forma. Então, nós temos aqui os cocos. A junção de cocos dá os diplococos. Nós temos aqui os streptococos, que é quando eles formam cadeias, né? Então, nós temos aqui os estafilococos, que formam como se fossem cachinhos de uva, todos juntos. Nós temos os vibriões, que são tipos diferentes também de bactérias. Nós temos os bacilos, que são aquelas que a gente já estava acostumado, inclusive, a observar lá do Yakult. E os espirilos, que parecem um macarrãozinho. Pessoal, uma outra forma importante de classificar as bactérias também é classificá-las de acordo com a sua parede celular. Então, não sei se vocês já ouviram falar de bactérias que são gram-positivas ou gram-negativas. O que vai diferenciar uma bactéria ser gram-positiva ou gram-negativa tem relação com a quantidade de uma substância chamada de peptidoglicano, que é um carboidrato, e ele vai ser detectado numa técnica de coloração, tá? Na verdade, tinha que ser a peptidioglicano, faltou um izinho aqui. Ele é detectado por uma técnica de coloração. As bactérias que possuem uma grande camada desse carboidrato retêm o corante violeta, por isso são chamadas de gram-positiva. Aqui a gente tem um gram-positivo, dá uma olhada nesse peptidioglicano, gigante, né? E dentro desse peptidioglicano, essa estrutura aqui, olha quantas camadas de peptidioglicano.
Então, quanto maior for essa camada, esse peptidoglicano tem a capacidade de absorver esse pigmento violeta, e por isso que ela fica com uma coloração roxa. Bactérias que apresentam essa camada, elas são vulneráveis à penicilina. Então é importante você saber isso, porque você consegue testar uma infecção bacteriana para saber se você pode usar penicilina ou não, a partir de uma técnica super simples, que é uma técnica de corar uma parede de uma bactéria, corar uma cultura de bactérias. E as bactérias gram-negativas, elas são diferentes. Na verdade, elas não possuem uma grande camada de peptidoglicano, então é uma camada mais fininha, que nem vocês estão observando aqui. E por isso que ela não consegue absorver uma grande quantidade de pigmento violeta, e ela não vai acabar ficando com outra cor, outra pigmentação, que é a pigmentação rosinha, ou vermelha também, como você quiser falar, né? E, na verdade, essas bactérias que são gram-negativas, elas são resistentes à penicilina. Então, é importante, já que elas não são vulneráveis, que elas são resistentes à penicilina, é importante fazer o teste, porque daí você já opta por um antibiótico que não tenha penicilina, ou que não seja a base de penicilina, porque senão a pessoa vai ter uma infecção e você não vai ter sucesso no tratamento dela. Por isso que é importante fazer um teste desses, e é um teste tão simples, em que você pode definir qual tipo de medicamento que você vai administrar no seu paciente. Nós temos aqui a figurinha justamente das gram-positivas e gram-negativas, das roxinhas, gram-positivas, ou seja, administramos penicilina, e as gram-negativas não administramos penicilina, colocaremos um outro tipo de antibiótico. E nós temos ainda as bactérias capsuladas ou bactérias especiais, tá bom? Então, as bactérias capsuladas são bactérias, na verdade, que na sua parede celular, algumas bactérias terão na sua parede celular uma parede rica em polissacarídeos. E isso vai protegê-la bastante, ela vai ficar com uma camada super grande de polissacarídeos, e isso vai protegê-la caso ela tente entrar num ambiente. Caso ela esteja no corpo de uma pessoa, por exemplo, os glóbulos brancos terão dificuldades de atacar essa célula por conta desse escudo que ela praticamente apresenta. Então, vai ter dificuldade de atacar essa bactéria por conta do escudo. A gente não pode esquecer que a gente não está pensando no nosso corpo, assim, o que é positivo para o meu corpo. Não, a gente está pensando, na verdade, quais estratégias que a bactéria tem para resistir para resistir à ação dos nossos glóbulos brancos, para resistir à ação do nosso sistema imune. E as bactérias especiais, que são os tipos diferentes, que nós vamos discutir bastante na nossa aula de amanhã, tá bom? Então, achei melhor não colocar mais coisas e deixar para a gente discutir na próxima aula. Bom, com isso a gente continua a nossa parte de reprodução no próximo vídeo.